Você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 29 de maio de 2025. Não sei se é a impressão de vocês, mas para mim o ano tá passando muito rápido já, né? A gente já tá chegando em junho, já estamos vivendo esse primeiro frio de verdade, né? Com temperaturas hoje, o Jones anunciou aqui no Jornal da Manhã 7 graus, é uma temperatura mais gelada do ano, pelo menos com aquela cara, com aquela sensação de frio. E nessa época do ano eu sempre traz um momento decisivo, né? Porque é época de colheita de milho safrinha, então tem gente já colhendo, tem gente se preparando, tem gente analisando e tem gente se preocupando, porque a gente vai entrar em junho, julho, meses de geadas. E aí, com o produtor nessa fase que está o milho safrinha, ele já está projetando o quê? A safra 2025-2026 de soja, que é determinante. Então as condições climáticas, tudo isso entra nesse contexto e por isso a gente vai falar de plano safra agora no Jornal da Manhã Entrevista. O Sicredi está iniciando a preparação para atender a demanda do plano safra 2025-2026, que promete ser grande mais uma vez, e para isso eu vou conversar hoje com o gerente da agência de Santa Rosa do Cuí, Thiago Bach, e com a Fabiane Sodá, gerente de negócios também do Sicredi. Bom dia para vocês, muito obrigado aqui pela presença. Bom, tá aí de novo, parece que foi outro dia que a gente estava lá no Show Rural, comentando e falando da última safra, né? E agora a gente já está projetando 2025, 2026. Tá chegando aí mais uma safra, um plano safra. E a grande pergunta, Fábio, que fica no ar, né? O que o produtor pode esperar para esse ano? O que tem de novidade? O que tem de bom? O que está vindo aí do plano safra? Bom dia. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, em especial a todos os associados Sicredi, né? É um prazer estar aqui participando, né? Trazendo novidades em relação ao plano safra. O Sicredi, como sempre, está se antecipando. Já estamos com muitas propostas, aguardando, né, a divulgação do Plano Safra, que geralmente ele acontece ali em meados de junho, início de julho, né, com a divulgação de taxas, das regras e todas as circulares do BNDES. Para que a gente possa atender todos os nossos associados, né? A orientação já é que o associado vem até nós, ele que já está planejando, né, o que pretende adquirir ou modernizar na sua propriedade, uma troca de um equipamento. Então nós estamos preparados e já estamos se antecipando e realizando planejamento ali das próximas operações. E isso chama atenção porque outro dia eu fiz uma matéria pela série AgroMais a respeito do milho safrinha para ver o desenvolvimento, como que está o desenvolvimento, e isso já faz pelo menos um mês. Ali o produtor ele já tem o planejamento desenhado para essa safra de soja 2025-2026. Em muitos casos ele já sabe onde vai ter déficit ou o que precisa para suplementar ou cobrir alguns problemas que venha a ter. E a grande questão é, se o produtor precisar, ele já pode encaminhar esse custeio? Sim, Cunhasque. Os custeios nós já estamos realizando desde fevereiro. Então, já se antecipamos, né, em relação à próxima safra de soja, né, 2025-2026. Então, todos os associados que podem já estar fazendo o seu custeio, grande parte já foi liberado, alguns ainda faltam fazer o custeio por questão de limites, né, referente ao Proagro. Também temos o seguro agrícola. Então o Sicredi ele conta desde a proteção, em todos os segmentos a gente consegue estar atendendo o associado e ajudando ele a planejar. Ele fazendo essa antecipação, ele consegue adquirir seus insumos com um preço melhor, né? Consegue estar planejando e às vezes até comprando aquela semente que ele gostaria de estar plantando agora na safra de soja, fazendo esse planejamento, se antecipando. Faz bastante a diferença, né? A gente sabe que nessa cotação de custos, né, da lavoura pesa muito, até porque ele não sabe o que ele vai enfrentar lá na frente, né? Então o que ele puder antecipar, né, e garantir, eu acho que essa é a melhor expressão,
é fundamental, e tendo esse aporte do Sicredi, essa disponibilidade, né, ajuda bastante o produtor que está resolvendo nos detalhes. A gente cada vez mais vive uma empresa, né, dentro do setor agro, né? As propriedades são empresas, né? Não tem como administrar de forma diferente. Então, onde puder conseguir ter o maior controle possível, porque é diferente de muitas empresas que, além de ter que passar pelo crivo do mercado, né? A gente trabalha com soja, por exemplo, que é commodity. Então não adianta eu achar bonito ou feio, gostar de A ou B ou C, é o mercado que define. E aí entra um item, uma variável que é sempre que a gente leva para o contexto de fé, a gente leva para o contexto de imponderável, porque as condições climáticas a gente não tem controle, né? A gente ainda não tem esse controle, então o produtor, o que ele pudesse antecipar e garantir, é a melhor coisa. E legal, o Sicredi nesse aspecto sempre se antecipando e disponibilizando. E nesse quesito tem algo que sempre é importante para o produtor, que é o atendimento, né? E o Sicredi, ele sempre se porta muito aberto e sincero. A gente viu no último show rural, né, como o posicionamento do Sicredi muito franco, muito sincero naquilo que era a realidade do momento. E Tiago, bom dia para você, seja bem-vindo também aqui ao Jornal da Manhã Entrevista. Nesse contexto, né, como que o Sicredi tem atendido o produtor rural, principalmente nesse setor delicado que é a linha de crédito? Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar novamente aqui com você, com a Fábio, para a gente estar falando aí esse momento aí que se aproxima do Plano Safra, né? A ansiedade, ela toma conta nesse momento, porque a gente está entrando no mês de junho. Normalmente, início de julho, o governo já lança limites, taxas, as normativas, assim, né? Então a gente, como a Fábio comentou, a gente já vai se antecipando com propostas, né? Para quando liberar o Plano Safra, a gente já ter tudo bem encaminhado, né? Mas e como que o Sicredi atendeu os associados nesse último Plano Safra aí, então, que de 2024, né? Então, passar um pouco de números, que é interessante sim para a gente assimilar, né? Então, conhece que o Sicredi foi o principal agente repassador de recursos do BNDES no ano de 2024. Foram 12,2 bilhões de recursos repassados do BNDES para agricultores. Foram mais de 87 mil propostas. Então é um volume grande de associados que estão aí realizando seus anseios, seus desejos, comprando insumos, maquinários. E comparado ao ano de 2023, o número de propostas aprovadas foi 76% maior. Então é um volume bem grande. E vamos pegar a vanguarda, então. Como é que foi a vanguarda nesse Plano Safra? Falar da nossa cooperativa. Então foram mais de 1,7 bilhão de recursos que a gente aportou para os nossos associados na nossa área de atuação, passando de 9.500 operações de crédito. Então essas operações envolvem 51% foram para pequenos produtores e 49% para médio e grande produtores da nossa área de atuação. Então é um volume que a gente considera muito bom, atendendo custeios agrícolas, investimento, custeio pecuário. O custeio pecuário vai para piscicultura, para suinocultura, para bovinocultura de corte, de leite. Então nessas linhas a gente aportou esses valores. E também a gente teve um volume bem bacana que foi para a parte de empresas que se enquadram como agro, que podem tomar crédito junto ao BNDES. Também a gente teve essas linhas aí. É interessante esse setor, né? Porque tem um setor que ocupa a parte do parque industrial, né, de algumas cidades,
que fornece equipamentos para o agro, né? São fundamentais nesse sentido, né? Então, não tem como desvincular do setor agro, né? Porque é o que alimenta, e a gente está num momento que tecnologia é mais do que nunca fundamental, né? Tecnologia de precisão, ela é fundamental hoje para a gente produzir da forma que produzimos, né? Exatamente. E assim, aí você pegando a tecnologia, entra no momento de planejamento também, né? Sem dúvida. Porque quando você vai organizar uma nova safra, você vai simplesmente lá, não, eu vou plantar soja, mas não vou pesquisar híbrido, não vou olhar qual defensivo agrícola é o melhor para o momento, se atentar às previsões, porque hoje a gente consegue ter uma previsão de safra, de chuvas durante a safra. Vai acontecer? A gente não sabe, né? Mas acompanhar as previsões para ver qual o melhor momento de plantio, né? Qual que é o melhor momento, ou qual híbrido eu vou comprar para estar semeando a minha lavoura, né? Qual tipo de adubo vou utilizar. E para isso, o associado, ele deve procurar uma assistência técnica, uma empresa que vá atender, que dê essas condições para ele, para fazer esse trabalho de consultoria. Porque muitas vezes tem um híbrido novo no mercado que não chegou ao conhecimento do agricultor e que pode ser a bola da vez, vamos falar assim, naquele momento, ou para aquela previsão de chuva, ou até mesmo de estiagem, né? Só a gente pegar o teu setor aí, que é Santa Rosa do Cuí, né, Beira-Lago, né? É só analisar dessa forma. Quem planta aí na Beira-Lago sabe, né? Que além de tudo isso que a gente falou até agora, tem mais um alimento. E quem tem Beira-Parque também, né? É outra condição. Então, estar atento ao melhoramento genético de híbridos é fundamental nesse caminho, né? É fundamental. Hoje a nossa região, ela não é que sofre com seca, mas a gente sabe que ali de dezembrão o calor é intenso. E aí a cultura do soja, ela sofre. Então talvez a gente tenha que olhar para híbridos que suportem um pouco mais o calor e um período aí de estiagem também, né? É tão legal ver a agricultura de precisão, e a gente está falando de todos esses contextos, e aí naturalmente, por que a gente comenta isso? Porque tudo isso tem um custo. E é aquela velha história, né? Quem chega primeiro bebe água fresca. Então você tem que estar atento, mas para isso tem que ter o recurso. Exato. E é por isso que o Sicredi está aqui. Mas colocando, só a gente pegar um exemplo, né? Antigamente a gente via a época de lavoura, todas as lavouras homogêneas, né? Tudo igual ali. Hoje não. Hoje você vê andando poucos quilômetros, vários momentos diferentes da cultura. Muito por conta da variedade, muito por conta da condição específica daquele local. O produtor, é por isso que a gente chama de agricultura de precisão, né? Ele está trabalhando muito e às vezes ele aposta também, né? Tem que arriscar em algum momento, né? Tomar alguma decisão difícil nessa hora. Você usou uma expressão muito boa, Thiago, que é a ansiedade, cara. Eu acho que principalmente de agora para frente, né? As tomadas de decisões, elas vão ser... as janelas são muito curtas, né, de tomar decisão, porque sabe que um erro a partir do dia 1º de setembro significa o resto da sua safra e a próxima, né? Exatamente. E aí que o Sicredi entra com o planejamento financeiro do associado. Então ele já buscou uma assistência técnica, ele entendeu qual híbrido ele vai plantar. E aí o Sicredi vai entrar com o quê? Com a parte de recursos, para ele subsidiar essa nova safra para ele, e também pensando se ele vai encaminhar para o agro, se ele vai encaminhar seguro. Isso é uma coisa hoje, Cunhas, que a gente precisa fazer uma análise bem legal. Por quê? Será que o Proagro me atende na minha demanda? Ou será que talvez o seguro para o soja vai me dar uma cobertura melhor? Qual que é o meu maior medo? É seca? É um granizo, por exemplo? Fazer análises para tomar a melhor decisão para a próxima safra, né? Que nem se comentou. A partir de setembro já começa. E a gente sabe, se choveu, o pessoal vai querer plantar. Então, para nesse momento tomar a melhor decisão, porque depois que a gente semeou a semente, a gente tem que torcer para a chuva e que o clima ocorra da melhor forma possível também. Fabi, para quem ainda não conhece o Sicredi, quem não é associado ainda, a gente já comentou aqui de várias possibilidades, de quanto o Sicredi representa a nível nacional, se a gente olhar em contexto BNDES, né? Esses números, eles são
muito grandes, né, em termos desse contexto, porque o Sicredi também apresenta uma grande credibilidade nesse sentido, né, e o Thiago trouxe um número aqui que me chamou muita atenção, né, no aumento de 76% de operações aprovadas, né, isso é um número bem significativo, né, então mostra o quanto cresce nesse sentido esse tipo de solicitação e através do Sicredi. E para quem está acompanhando a gente, para entender como que pode acessar o pré-custeio e como deve fazer. Conhasque, hoje nós estamos na nossa cidade com 3 agências, né? A de Santa Rosa, né? A agência do Thiago. Aqui em São Miguel estamos na Willy Bart, ela é segmentada tanto para o público agro e PF, né? E a agência da Duque de Caxias, que ela é do segmento jurídico, né? Então, nós estamos preparados, Conhasque, para atender todas as demandas que nós temos, estar fazendo uma consultoria junto ao associado, para que ele nos procure, quem ainda não fez seu custeio, que não tem limite, às vezes pode estar fazendo um pré-custeio, antecipando. Lembrando que o Sicredi, ele atua com recurso próprio, por isso que a gente consegue estar atendendo nessa demanda, nesses volumes tão expressivos e antecipadamente. É realmente prestando uma consultoria ao associado. Nós sempre queremos estar próximo a ele, desde os momentos de uma safra com grandes volumes, estar comemorando com ele, e se vier uma frustração de safra, nós também estaremos apoiando ele com recursos de seguros, pro agro. Então nós sempre estamos junto ao nosso associado. Gente, Sicredi iniciando a preparação para atender a demanda do Plano Safra 2025-2026. Chegou a hora, hein? Chegou o momento, tá aí mais a preparação, o milho safrinha já definido, né? Agora é só esperar dar o tempo de colheita. Acho que a grande maioria já escapou de uma possibilidade de jarro, pelo menos aqui em São Miguel do Iguaçu, né? Já tem gente colhendo, inclusive. E eu quero agradecer aqui o gerente da agência Santa Rosa do Cuí, Thiago Bach, e também da Fabiane Soldar, que é gerente de negócios aqui da Willy Bart, da agência. Lembrando que são 3 agências em São Miguel do Iguaçu e que estarão disponíveis para atender o produtor rural. Gente, muito obrigado, tá? Conhasque, obrigado pelo espaço novamente aqui da rádio. E quem tiver dúvida, que procure alguma de nossas agências. A gente está lá para sanar essas dúvidas, explicar da melhor forma possível, né? E a todos um bom dia gelado aí, né? Começou. E uma ótima quinta-feira aí. Bom dia, Fabiane. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar trazendo informações do Plano Safra que está por iniciar. E também convidamos todos os associados e ainda quem não tiver conta no Sicredi, que procure uma de nossas agências, né? Estamos com uma equipe toda preparada, qualificada para atender a todos. 7h54, 7h54 em 1 minuto. A gente volta falando de esportes. Até os 24 segundos do fim, o São Miguel estava vencendo a primeira no ano. Mas quando a coisa não ajuda, né? Quando as coisas não acontecem. E ontem a gente está falando aqui de tomada de decisão, né? Que o produtor rural tem que tomar e aí pode influenciar. Ontem 2 tomadas de decisões em 15 segundos mudaram o cenário e fizeram o São Miguel sair com a derrota, mais uma no Campeonato Brasileiro. Esta segue sem vencer na temporada. Olha que dolorido. Flamengo classificou para as oitavas de final da Libertadores da Bacia das Almas. O Inter, num jogo nervoso, bateu o Bahia, também avançou. E hoje tem o Grêmio enfrentando o Sport Luquem pela Copa Sul-Americana. A gente vai trazer tudo isso em 1 minuto. Jornal da Manhã.